Hoje é um belo tema que temos por aqui, porque vamos falar sobre simulador. Qual é o simulador mais real? Claro que eu vou falar muito sobre a minha opinião também, né? E contar um pouquinho para vocês várias experiências aí. Vocês já estão vendo aí, tá rolando Assetto Corsa. Só para a gente ter uma imagem rolando aí e vocês entenderem sobre o que a gente está falando. O que que acontece? Existem dois tipos básicos de jogos de simulador. Uns são simuladores, né? E os outros são arcade. Arcade é aqueles jogos antigos que a gente jogava na máquina, lá no fliperama, né? Que são mais no sentido de entretenimento. Por exemplo, um jogo arcade que todo mundo conhece, Need for Speed. Quem aqui nunca jogou Need for Speed quando menor, né? Então, esse que é o lance. E aquele, por exemplo, Need for Speed é um jogo completamente arcade, onde as reações do carro não tem nada a ver com a realidade, tu bate numa parede a 300 por hora, não acontece nada, e, enfim, não tem nada a ver com a realidade. É um jogo completamente arcade. E no outro lado, existem jogos que são simuladores, que eles buscam simular o máximo possível a realidade. Inclusive trazendo dano no carro, trazendo paradas de boxe, alguns trazendo até chuva, trazendo vários ingredientes aí que a gente encontra numa corrida real. Então, esses são os dois mundos, simuladores e arcade. O meu objetivo aqui é conversar com vocês e a gente inclusive vai trocar uma ideia, né? Porque cada um vai ter sua opinião aqui, eu tenho certeza. E se tu gostar de um jogo mais arcade, pra mim tá tudo certo, tá tudo legal. Mas o que é meu objetivo? Eu quero ajudar pilotos a levar essas informações do simulador pro autódromo, pro automobilismo real. Porque no momento que tu consegue ir lá e botar em prática no simulador técnicas de pilotagem e depois aplicar elas na pista, tu consegue ganhar tempo, né? Tu consegue ter muito menos custo, no caso, né? Imagina se tu... eu tenho certeza absoluta que vários pilotos que treinaram aqui em casa, no meu simulador, que está aqui atrás, aqui, vocês conseguem ver, ganharam um treino quando chegaram na pista. Eu tenho certeza que eles iam chegar na pista, iam cometer todos os erros que eles cometeram no simulador e depois iam ter que evoluir. Então, é isto, tá? Alguns dos jogos que vocês trazerem aqui talvez eu não vou conhecer, mas é isto. Vamos pra cima, vamos começar já a discussão fervorosa, que é o seguinte: quem aí já jogou o GT Sport? GT Sport, para quem não sabe, ele é um jogo para PlayStation, para Xbox. Não encontrei ele para computador nunca, né? Que ele é um jogo muito bonito, assim, de gráficos e tudo mais. Deixa eu até botar uma imagem dele aqui, ó, pra ter a ver, né, o que a gente tá falando aqui. Deixa eu achar esse aqui, ó. Esse aqui agora é o GT Sport. Aí, deixa eu colocar o GT Sport aqui para todo mundo, pra gente ficar vendo. GT Sport, muita gente já me perguntou desse jogo, quão realista que ele é, né? Quanto simula a realidade. Eu tive a oportunidade de jogar bastante ali ele no simulador num Play 4 de um amigo meu. Gostei que ele roda bem liso, porque no Play às vezes tem essa coisa de não rolar, né? De ele ficar meio travadinho quando é um jogo muito pesado, ele roda bem liso. O que acontece, tá, galera, no GT Sport que eu percebi e que acabou me chateando um pouquinho por um lado. Eu acho que é um jogo que todo mundo pode aplicar técnicas aí que vão funcionar, vai melhorar, com certeza, tá? Dicas que eu dou pra vocês aqui podem aplicar que vai funcionar. Mas tem duas coisas que pra mim a gente precisa abrir o olho no GT Sport, tá? Por quê? Uma hora eu quero que vocês vão pro autódromo real, lembrem disso, tá? Então o que acontece? O GT Sport tem duas coisas. Uma, tá? É que eu achei, tá? Quase impossível de rodar. Concordam comigo ou não? Vamos ver, eu já comecei jogando uma bomba no chat. Concordam comigo? Pra mim o GT Sport eu andei e assim,
com os carros que eu andei ali, andei com os carros tração traseira, andei com os tração dianteira, e cara, eu assim, ó, eu senti muita facilidade em controlar o carro, sabe? Ele aceita muito desaforo. Tu freia assim, lá dentro, e tipo, o máximo que vai acontecer, ele é sair um pouco de frente, sabe? E isso aí foi uma coisa que eu percebi bastante, tá? Porque quando a gente leva pro real, a gente ganha esse ingrediente muito difícil de controlar o carro. E que às vezes o GT Sport pode não entregar, tá? Eu achei bem simples de controlar o carro, muito mais simples do que na realidade. Não deixa de funcionar várias técnicas ali. Eu coloquei, poxa, velocidade mínima, técnica de freada, modulação, coisas no volante, funcionaram. Esse aí, para mim, é o principal ponto. E o segundo, tá? O pessoal tá botando aqui. Concordo. Não dá para rodar. Então, beleza, estamos na mesma página, tá? Só o Alan que botou, ele roda mais que o Mazepin no GT Sport. Mazepin. Ai. E daí é o seguinte. Outra coisa, o GT Sport não tem muito dano, pelo que eu vi. Eu não sei se eu joguei sem dano, mas tipo assim, tu dá-lhe umas portadas nos caras e não dá nada. Eu vi gente disputando Time Trials, né, que é tipo um campeonatinho de Hot Lap, que eu achei bem legal esse formato, né? O jogo te entrega uma pista, que tá lá em determinada pista que o próprio simulador escolheu, e ele te dá a opção de tu ir lá, dar uma volta rápida e entrar num ranking mundial. Eu achei bem legal isso, né? E vai mudando a pista, vai mudando o carro, e eu achei isso bem legal. Só que, cara, tipo, eu tenho um amigo que ele conseguia andar nessa disputa mundial, e ele volta e meia vinha e dava num muro, que era um muro que ajudava ele a andar pra frente, sabe? Ajudava ele a ser mais rápido. Complicado, né, galera? E daí, por último, só pra gente ir adiante aqui no GT Sport, tem uma técnica que eu achei que é complicada. No GT Sport, quando tu tá saindo de uma curva dobrando o volante, ele, por não rodar nunca, eu acredito assim, por ser mais fácil de controlar o carro, ele aceita tu dar o pé no fundo com o volante todo dobrado, mesmo que esteja patinando um pouco, ele vira rápido desse jeito. Isso é uma coisa complicada, porque no automobilismo real, a gente vai precisar na saída de uma curva começar a desvirar o volante para acelerar mais em linha reta. E no meu caso, que estava disputando ali com os amigos meus, eu vi que eles dobravam o volante, aceleravam de qualquer jeito ali, dobrado, e o troço andava para frente. Daí o que eu fiz? Comecei a fazer isso também, o que pode ser um vício que depois vai complicar para outros simuladores e até mesmo para o automobilismo real. Fórmula 1 2020. Já usei ele assim umas 4 ou 5 vezes, tá? Por algumas horas, então tive experiências suficientes para ter a minha opinião sobre isso, né? Lembrando que é uma questão muito de opinião. E é o seguinte, ele tem uma curva de aprendizado da parte de mistura de combustível, de asa móvel, algumas coisas assim que são meio difíceis, tá? Eu, honestamente, deixei tudo meio automático ali, asa móvel automático, mas eu vi que os caras que são mais pró aí no assunto, eles conseguem ter esse controle aí do que eles vão usar, de asa móvel, de mistura de combustível, de ERS, que é a bateria do carro. Então ele é um jogo complexo nesse ponto aí de guiar. O que acontece que eu percebi? Jogar sem as ajudas é bem difícil, tá? Sem as ajudas de controle de tração, assim, o cara tem que sempre passar marcha para cima, sempre tá com umas marchas mais longas, porque se ele dá um acelerão na marcha que ele acha que tinha que ir ali, dá um acelerão em segunda, tem uma tendência de rodar na hora, sabe? Então, eu gostei mais botando ali um controlezinho de tração para conseguir curtir um pouco mais, sem ficar rodando que nem um peão ali, tá?
que é um porém do Fórmula 1? Porque apesar de que eu achei um jogo assim lindo, ele é muito bonito, ele é um jogo divertido, sabe? E pô, tá andando na mesma pista que a Fórmula 1, depois tu olha a Fórmula 1, tu sabe as curvas, sabe as dificuldades. Eu gostei desse ponto, né? Gostei bastante disso. Ah, e daí o que acontece? Uma coisinha só que eu percebi que nas corridas online aceita muito portaço. E, obviamente, que no Fórmula 1, se botar roda com roda, sai um carro voando para cada lado. Mas ali online, tu conseguia vir e dar uns portaços no cara, tu conseguia fazer umas disputas assim, meio que tu não vai conseguir levar para outros simuladores. Aquele tipo de disputa, dando uns toquinhos e tal, e isso aí é uma coisa que eu achei meio complicada. Mas em contrapartida, tem o lance de corrida ter parada de box, daí tem troca de pneu, tem pneu macio, pneu médio. Isso dá uma dinâmica legal para quem tá ali curtindo, tá? Mas se a gente for pensar em levar para o real, eu iria talvez escolher outras opções, tá? Muito pelo fato de o Fórmula 1 é tão rápido, tá? É tão rápido que é complicado, né? É tão rápido que tu não consegue, às vezes, prestar atenção ali naquele ajuste fino da técnica, né? Tu vem muito no... é legal, mas eu acho que para pilotos que querem aplicar depois na prática, talvez eu vou falar sobre outras opções aqui que podem ser melhores. Mas, por exemplo, para o Play, acaba sendo uma bela opção, sabe? Eu, honestamente, se eu fosse escolher GT Sport Fórmula 1, eu ia de Fórmula 1 porque eu achei mais interessante aí a dinâmica, achei mais difícil, mais técnico. Isso é a minha opinião, lembrando sempre que cada um aqui vai ter a sua, se tu gosta de um mais do que o outro, não tem problema, vai embora. Um que eu gosto, GT Sport é para jogar bebendo. Ai, ai, ai. Técnicas de pilotagens corretas vão funcionar muito mais no Fórmula 1 2020, tá? Do que no GT Sport, por exemplo. O GT Sport premia mais técnica do jogo, tá? Por exemplo, sair virando no acelerador bem louco. Por exemplo, dar uma raspada no muro na entrada de uma curva. E isso, Fórmula 1, já eu gosto mais porque ele é mais técnico, mas eu acho que pelo excesso de velocidade, talvez a gente não consegue aplicar tudo com tanta precisão. O cara tem que andar muito para conseguir sentir essa questão aí. E eu vou falar sobre o Automobilista 2, porque o Automobilista 1 eu vou comentar também, mas já está um pouquinho mais... já tá mais passando aí do ponto dele, já que tem o 2, né? Apesar de que o Pro Gaming Stock Car, para tu treinar no Stock Car, eu ainda gosto mais do Automobilista 1, tá? Falando especificamente da física do Stock Car, lembrando que eu fiquei 6 anos na Stock Car, né? Então tenho ali bastante noção do carro, fui piloto de testes do novo carro da categoria. E no Automobilista 2 eu ainda não consegui nenhum acerto, não consegui nenhuma configuração que eu realmente sentasse no Automobilista 2 e dissesse, nossa, velho, tá muito parecido com o Stockão. E o Automobilista 1 eu já senti essa sensação muitas vezes de ter, cara, as mesmas referências, uma sensação muito parecida de grip, quanto dobra o volante, quanto tem de tração, tá? Um parêntese só, se eu fosse falar uma coisa do Automobilista 1, tá? Seria que quando tu pega na zebra interna, quem já andou no Automobilista 1 já sabe o que eu tô falando. Quando tu pega na zebra interna, sempre tem uma tendência do carro rodar. Pegou na zebra interna, atacando muita zebra, o carro tem uma tendência de rodar, que isso não acontece na realidade. Falando exclusivamente do Automobilista 1, mas gosto bastante, tá? E daí vem o Automobilista 2. O Automobilista 2 tem gráficos muito melhores, tá? Sinto falta daquela barrinha de acelerador e freio. Sabe aquela barrinha que todos os jogos têm ali?
porque isso é muito importante para os pilotos, tá? Saber, tu olhar quanto tu tá modulando de freio, se tu tá conseguindo dar 100% do freio ou não, tá? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta no Automobilista 2, mas acontece que o gráfico do Automobilista 2 é muito bom, muito superior ao 1, né? E, cara, eu não consegui ainda trabalhar muito online do Automobilista 2 também, contando para vocês aqui, mas eu, depois de algumas atualizações, ainda não usei, quero depois testar de novo, mas tinha algumas coisas assim dos carros ter uma dificuldade de andar do lado ali um do outro, mas parece que isso até foi superado ali depois de um tempo. Mas em relação ao estoque, eu andei esses dias e eu não consegui andar muito bem, tinha uma dificuldade de tração. Talvez quando estiver vendo esse vídeo futuramente, né, gravado, pode ter tido alguma atualização e é difícil da gente saber, tá? Mas o Automobilista 2, que para mim é a cereja do bolo dele. Cereja do bolo do Automobilista 2. Pistas brasileiras. E não só pistas brasileiras, como pistas muito detalhadas. Muito detalhadas, do jeito que o piloto consegue aplicar até mesmo as referências ali que ele tá pegando na pista, né? Na pista virtual, ele consegue aplicar as mesmas referências na pista real. E isso é incrível. A Automobilista 2, para quem quer guiar no Brasil, é parada obrigatória, tá? Obrigatória. Quem quiser guiar no Brasil, vai guiar em Londrina, vai guiar no Velopark, vai guiar em Santa Cruz do Sul, em várias outras pistas, parada obrigatória ao Automobilista 2, porque com certeza vai ajudar muito o piloto a se adaptar à pista e ter referências que ele vai conseguir usar depois, tá? Então depois a gente entra no Assetto Corsa Competizione, que é o novo Assetto Corsa aí que todo mundo tá jogando, não tão novo assim, né? Que entra num ponto que eu gosto muito. Eu senti que a traseirada no Assetto Corsa, tá? A dificuldade de controlar o carro é difícil, tá? Não é fácil, né? Por exemplo, acho que GT Sport, em comparação, não tem comparação. O Assetto Corsa acaba sendo bem mais difícil de tu controlar o carro, é muito mais fácil de rodar, tá? Só que não é tão difícil como alguns outros que eu já vi. Ou seja, para mim ele é bem realista. Para mim ele é bem realista. Eu gosto no Assetto Corsa que eu às vezes consigo abusar, entrar rápido numa curva, tentar buscar um tempo, tentar buscar o limite, e eu consigo ao mesmo tempo ter um bom controle do carro, sabe? Eu dou uma escapada assim numa curva e eu sei que eu consigo buscar de volta o carro. Isso no real eu tenho essa sensação. Eu tenho a sensação que o carro tá na minha mão, sabe? Isso é uma coisa que eu gostei muito do Assetto Corsa, tá? Outras coisas que são legais no Assetto Corsa, o gráfico é muito bom, né? E existem, aí a gente já começa a entrar num mundo competitivo online mais interessante. Por quê? Se for pra gente fazer um treino numa pista brasileira, automobilista. Agora, quando a gente vai largar várias e várias corridas pra gente acostumar com a tensão de uma corrida. Ontem mesmo a gente estava falando sobre nervosismo e ansiedade. Imagina eu que larguei 20 corridas no Assetto Corsa ali, num mês, chegar num autódromo e vou competir contra um cara que não largou nenhuma corrida, ficou parado em casa naquele mês inteiro. Quem vocês acham que vai tender a estar mais tenso ali naquele momento, né? Pô, fiz 20 classificações, 30, 40 classificações, competi várias vezes por posições, defendi, ataquei. Isso para mim é uma vantagem que o simulador traz para o piloto virtual e para o piloto real que quer acostumar com isso. Chega uma hora que fica normal. Eu já tive no lado de pilotos que me falaram, cara, eu tô super nervoso agora aqui, vai largar e tal, sentindo que o cara tava nervoso e eu tava de boa.
Mas, como eu falei para vocês, pô, já fiz quantas largadas eu tinha feito naquele mês ali, entendeu? Uma coisa boa da competição do Assetto Corsa, tá? Quando os carros se encostam, tá? Mesmo que a gente esteja no Brasil e vários servidores estejam fora do Brasil, quando os carros se encostam um pouquinho, eu acho mais realista, tá? O que acontece com o carro. Tipo, quando tu toma um portaço, cara, tu toma um portaço e sai da pista, porque tu tomou um portaço. Só que é o seguinte, tem outros games, por exemplo, o iRace, que tu dá um portaço e sai os dois rodando. E isso não é realista, porque tu se encostar um pouquinho faz parte do jogo, ainda mais quando a gente está falando ali num carro de turismo. Não é que faz parte do jogo, mas está na regra, a gente vai também trabalhar com isso, né? Se precisar, é claro. E eu gosto muito dessa parte do Assetto Corsa, que eu consigo disputar perto sem ter medo de sair rodando para tudo que é lado, tá? O Automobilista 1, inclusive, também tinha essa questão, tá? De tu conseguir fazer disputas ali bem perto e os carros não saírem rodando tão fácil assim, sabe? Então, o Assetto Corsa eu acho uma bela opção. Comparando, não tem como eu não fazer a comparação Assetto Corsa com a iRacing. Cheguei no momento que agora a gente está falando para mim, tá? Assetto Corsa e iRacing, os melhores no sentido online, tá? Então, se eu for escolher quais são os melhores simuladores aí, os mais realistas, para a gente treinar para pistas brasileiras, a Automobilista, tá? Para a gente treinar corridas, situações de largada, de classificação, a gente vai fazer uma briga feia entre iRacing e Assetto Corsa, tá? Vocês estão vendo na tela aí agora o Assetto Corsa, né? Vocês estão vendo o Assetto Corsa na tela. Inclusive, deixa eu levantar um pouco aqui mais a minha imagem aqui. Pronto, tá? Então, não tem como a gente não fazer essa comparação de Assetto Corsa com a iRacing. E eu trago aqui algumas questões importantes. A primeira delas é que até algumas semanas atrás, no iRacing, sempre quando tinha uma batida, os carros saíam voando. Os carros saíam literalmente voando do autódromo a 30 metros de altura, no tamanho de um prédio de sei lá quantos andares. Eu estou aumentando um pouco, mas que eles voavam num prédio de mais de 3 andares, os carros voavam no iRacing. O que para mim é um absurdo, né? Só que, pelo que se vê agora, eles estão mudando ali a física de batidas dos carros para não acontecer mais isso, para ser uma batida mais realista, sem sair carro voando. Porque isso, cara, vamos chegar lá. Eu tô aqui no Assetto Corsa ainda. Vou focar no Assetto Corsa. Então, o que acontece? Eu gosto desse lance do Assetto Corsa das brigas de posição serem boas. Tem aquele radarzinho, que eu acho que é um radarzinho que, cara, é uma coisa simples que funciona muito bem para tu saber quão perto tu tá dos carros que tu tá disputando. Aquele radarzinho que fica no meio da tela. Para quem não sabe o que eu tô falando, é como se fosse uma imagem de cima ali, que o teu carro é branquinho, e tu vê do outro lado ali onde tá o carro do teu concorrente. E cara, quando tu tá dentro de um carro, tu sabe quão longe tu tá do carro do teu lado. E muitas vezes os simuladores não te deixam saber o quão próximo tu tá do carro do lado. O que muitas vezes é o que é a causa de acidentes, né? Para quem já viu meus vídeos aqui, sabe a importância de quanto é importante andar perto numa disputa de posição, para tu conseguir dominar o teu concorrente, dominar as ações dele com mais maestria, tá? Então, olhem só, esse radarzinho para mim deveria ter no iRacing. Tem várias opções, eu sei, de que tu pode baixar overlays e tudo mais, mas para mim nenhum é tão bom quanto aquele mais simples do mundo do Assetto Corsa, tá?
Por incrível que pareça isso que eu tô falando. Vamos falar uma coisa também aqui que o Carlos Eduardo perguntou. Como é o Assetto Corsa na pilotagem na chuva? Para mim, nenhum simulador ainda conseguiu trazer tão bem a física da chuva. Porque na chuva, a gente sempre vai ter aquelas distracionadas de poça, conseguir ali enxergar uma poça, desviar dela, e vai sentir menos aderência. A gente vai dobrar o volante e vai sentir que ele está escorregando mais. E isso nos simuladores que eu usei até hoje, no Assetto Corsa aí se inclui nessa parada, apesar de ser lindo graficamente, apesar de tu estar parado no grid com os pingos chovendo no carro e tu tá ouvindo aqueles pingos e, cara, tu realmente se transporta ali para dentro daquela condição de chuva, a física ainda é um pouco de boa, tá? A física é de boa, acho que tu às vezes anda no traçado e tem a mesma aderência do que fora do traçado, o que não é uma realidade. Se tu andar em cima do traçado, num carro real, onde tem borracha na pista, tu não para em cima da pista, é como se não tivesse grip nenhum, sente que o volante está bem soltinho, né? E nos simuladores tu vem, dobra muitas vezes em cima do traçado e é muito parecido no traçado e fora. Assetto Corsa, eu gosto demais, tá? Competições online boas, tá? Competições boas, tu consegue facilmente subir ali a tua carteira para tu correr em bons campeonatos, em bons servidores, na verdade, né? Entrar em bons servidores e correr num bom nível, e isso é legal, tá? Só que agora viemos para o mais icônico, né, dos simuladores. O mais icônico. É esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos agora de iRacing. Para quem acompanhou aí, né, várias das minhas lives que eu já fiz, vocês viram eu utilizando muito o Assetto Corsa e muito o iRacing pela questão que eu acabei de comentar da disputa online. O que acontece com o iRacing, tá? Primeiro, o iRacing é o jogo mais caro de todos que a gente está falando aqui. O Assetto Corsa, pelo que tu gasta com ele e pelo que ele te entrega de disputa, de realidade, de perfeição dos gráficos, eu acho que ele vai muito bem. Agora, quando a gente entra no iRacing, a gente está falando de um jogo muito mais caro, né? Quem já usa o iRacing, a gente está falando de um carro para comprar que custa $15, $14. A gente está falando de pista que custa lá $11, $14. Tu paga mensalmente para correr no jogo. Inclusive eu peço a ajuda de vocês aí, quanto que está custando, tá? Quanto que está custando a mensalidade do iRacing aí atualmente? Eu faz mais de um ano aí que eu peguei aquele pacote de 2 anos, sabe? Então eu ainda tenho mais um ano e pouco pela frente aí de assinatura. Mas eu queria saber, né? E o problema é que é caro. O problema do iRacing é o preço, tá? Porque daí tu começa até só com aquela mensalidade, mas logo tu já vai ter que precisar comprar um carro, vai precisar comprar uma pista, e aí o bolso precisa estar preparado, ainda mais com o dólar no preço que tá. Só que daí o que acontece? O iRacing, ele premia muito regularidade e safety rating, que eles chamam, né? Que é o teu índice de segurança ali, quão segura é a tua pilotagem. Então toda vez que tu bate, inclusive às vezes os caras batem em ti e tu toma ali 4x. Ou o cara que me bateu, velho, por que eu vou tomar 4x aqui? 4x, né? Pra quem não sabe, com 17x tu é excluído da corrida, simples assim. Chegou em 17, teu carro volta pro box e acabou. Tu é excluído, tá? O que no começo é uma coisa muito difícil pro piloto real, porque tu muitas vezes não é o culpado da batida, às vezes tem uns caras novato ali, meio sem noção, que te dão uma porrada e tu é também punido. Mas isso também acaba fazendo tu aprender a se posicionar um pouco melhor, né? E eu acredito que
essa dificuldade, essa barreira de entrada que tem, até tu conseguir ir evoluindo de carteira, né, dentro do jogo, sair do Hulk, ir para uma carteira D, depois uma carteira C, uma carteira B, ao mesmo tempo aumentando a tua pontuação de vitórias, de quão na frente tu chega, né? São duas coisas separadas, mas que são bem interessantes. É interessante essa temática, porque acaba que eu vou contar para vocês assim o que aconteceu comigo. Eu cheguei na carteira D, logo que eu entrei para a carteira D, ou seja, a primeira carteira que tu sai ali depois de tu sair dos novatos, né? Depois de sair do Hulk. E cara, eu larguei uma corrida, tá? Uma corrida que era de Skip Barber, uma formulinha de pneu radial. E cara, tinha 10 carros andando muito próximos um do outro, sabe? Cara, e eu tava treinado, assim, eu tava, insistindo. E era um corridão, cara. Um corridão de cinema, com os caras se respeitando, louco passando por fora, louco passando por dentro, defendendo a posição, pegando um super vácuo na reta. E assim, qualquer erradinha que tu dava, os caras abriam de ti. Daí às vezes tu acertava uma curva assim que tu pensou, meu Deus, agora acertei na veia, aquela que dá uma traseiradinha e tu, pau! E daí quando tu vê, não mudou nada, o cara também acertou na veia, sabe? E isso pra mim foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Me marcou, cara, profundamente, assim. Nesse dia eu disse, agora eu tô num lance legal. E daí eu continuei sempre cuidando ali para não sair da pista e tomar punição, vai perdendo a carteira, né? Cuidando para fazer ultrapassagens. E isso é uma coisa muito legal. Acaba que na marra o jogo vai começando a organizar os pilotos e quando eles chegam em carteiras grandes lá, carteira B, carteira A, em carros de GT que nem vocês estão vendo aí na tela, as corridas acabam sendo muito boas, porque tu já passou por um processo de aprendizado, passou por várias barreiras, isso eu gosto muito, tá? Então, parte online do iRacing de competitividade, para mim com certeza é o mais competitivo e o mais difícil, tá? Eu com certeza, porque todo mundo anda muito e treina muito e estuda muito também, estuda muito, os caras vão analisando o gráfico, tu vê, é muito comum isso. Né? Apesar de que muitos acabam gastando um tempo analisando um gráfico e analisam tanto um gráfico que estão analisando coisas que às vezes não fazem muita diferença. Né? Tipo, ele ganhou na entrada e perdeu na saída. Daí o cara virou igual numa curva ali, mas ele fica 2 horas analisando aquela curva. É um compromisso simples. Né? Mas existe isso. Existe um nível de competitividade altíssimo, que eu gosto muito. Existem muitas ligas também, ligas brasileiras, né, que organizam campeonatos de iRacing também, que é muito legal. Foi por aí que eu comecei aí na plataforma iRacing e tive belos momentos, tá? O que acontece? O jogo pune muito toque, então tocou, teu carro vai amassar, tu vai perder um monte de performance, tá? Vai perder lá 1 segundo por volta, né? Muito comum isso acontecer. Outra coisa que o jogo pune, e que eu acho que ele pune demais, overdrive. O que é overdrive? É tu passar do limite do carro. Ou seja, tu frear mais dentro, tu tá guiando mais que o carro, tu tá sendo muito agressivo, né? Freou mais dentro do que poderia. E quando tu freia mais dentro do que tu poderia, muitas e muitas vezes, o que aparece é a traseira. Então, cara, tu freou tipo 2, 3 metrinhos mais dentro, era uma coisinha só de passar um pouquinho da entrada e nada ia acontecer e de repente, caraca, velho, o que é isso? Tá aparecendo uma traseirada aqui e é difícil de buscar a traseirada quando vê, rodou. Quando vê, rodou. E isso é uma coisa que o jogo pune. E ele pune em excesso. No real não é tão difícil assim, galera. Eu garanto pra vocês que não é tão difícil essas coisas de tu passar um pouquinho da entrada de uma curva e o troço vir, caraca, velho, não consegui me arrumar, sabe? E daí, com o tempo, com muita experiência, tu começa a aprender a corrigir o carro. E daí chega num ponto que agora é uma crítica árdua, tá? Que eu faço aqui no iRacing agora. O jogo premia
quem corrige uma traseirada, no meio da traseirada, se tu tiver bem de lado, se tu pisar no fundo do freio, no fundo do acelerador, tu te arruma. Ó, tô de lado. Eu piso no freio e dou no fundo do acelerador ao mesmo tempo. O bagulho faz um movimento que eu não sei qual é, tá? Que a física não explica. E de repente faz... e se arruma, cara. E eu freio com o pé direito. Então eu tô fudido. Tô fudido, eu não consigo usar essa técnica. Porque quando eu tento usar, normalmente é tarde. Então eu tenho que me policiar muito para não passar de uma entrada de curva e ficar de lado. Sabe? Isso é uma coisa que pra mim me dói bastante no iRacing. Eu ver caras às vezes se livrando de batidas com uma técnica que não funciona no real. Entendeu? Não funciona, esquece. Pisar no fundo do freio do acelerador, tu só vai dar uma panca muito mais forte. Tá? Isso é uma questão aí importante. E daí, esse é um ponto do iRacing que vem melhorando, tá? Porque já houve várias atualizações da física de pneu do carro, que isso acontecia muito por uma questão da física do pneu. O pneu esquentava de um jeito muito estranho. Então, nas primeiras voltas era muito difícil controlar o carro. Muito mais difícil que no real de pneu frio. Então, cara, já teve corrida que eu classifiquei bem, tá tudo certo, beleza. E daí quando eu fui largar na primeira curva, vinha de boinha fazendo a curva e o carro rodou. Rodou como se eu estivesse andando no gelo, no inverno a menos 10 graus. Cara, não, só um pouquinho. Não é assim, né? Não é assim, teve uma volta de aquecimento e tudo. Mas isso acontecia muito e vem melhorando. E daí um último ponto assim de crítica, apesar de que é um jogo que todo mundo, é o que mais a gente vê o pessoal jogando, né? Mas talvez por isso que aparecem questões aí que podem melhorar, né? Por exemplo, como eu falei de carro saindo voando, capotando em acidente, que é bizarro, né? Voando 4 andares de altura. Um outro ponto, que o iRacing tem uma mudança, às vezes climática, tá? Que muda completamente o equilíbrio do carro. Tá? O iRacing tem mudanças climáticas que mudam completamente o equilíbrio do carro. Só que qual é o problema? Isso é real? É real. Obviamente que quando muda a temperatura, muda o equilíbrio. E eu já digo para vocês como muda. Quando fica frio, tá? Quando tá bem frio, tá? A temperatura, o carro tende a ser mais frenteiro, tá? Não tô falando saindo do box, tô falando depois que o pneu tá aquecido, obviamente. Quando a temperatura tá gelada, o ar tá denso, tá comprimido, então ele ganha força aerodinâmica. E essa força aerodinâmica na asa traseira lá ajuda tudo ao carro ter mais gripe na traseira, tá? Que é o que normalmente acontece com todos os carros. E quando tá calor, o carro vai ter uma tendência de ser mais traseiro. Isso é uma regra. E é uma coisa que, inclusive, as equipes em categorias de grandes, não só categorias grandes, qualquer categoria, todo mundo agora já vem fazendo isso, né? A equipe já vem se preparando com essas mudanças climáticas. Vamos supor que um treino foi às 8 da manhã e a classificação vai ser meio-dia. Tu vai precisar fazer mudanças para que tu consiga ter um carro equilibrado depois que o asfalto está 30, 40 graus mais quente, a temperatura ambiente está 15, 20 graus mais quente também, tá? Isso na Stock Car tem equipes que fazem assim com maestria, tá? E o que é? Então, mas, poxa, o iRacing tem essa simulação aí de temperatura? Tem. Só que às vezes de um treino para outro, tá? De um treino para outro, parece que um era inverno europeu e o outro era verão brasileiro. Sabe? Não tem... Não, cara, é uma mudança assim que, meu Deus do céu, o que é isso? E não muda tanto assim, sabe? De uma hora para outra, né? Claro que tem uma mudança, mas a mudança do iRacing é como se fosse uma estação diferente do ano, sabe? E assim, atualmente eu vejo que os servidores estão um pouquinho mais padrão nesse ponto, assim, porque há pouco tempo atrás, às vezes tu estava treinando num servidor, entrava na corrida
e era inverno europeu, e tu tava treinando no verão brasileiro. E aí ferrou, entendeu? Isso tinha muito, isso tinha muito. Hoje eu comecei a achar que estão melhorando esse ponto para não ter essa diferença aí tão grande. Eu tava falando sobre aquela questão do jogo premiar coisas que não funcionam, tá? O jogo premiar coisas que não funcionam. Então, eu vou falar sobre uma questão aí que eu tive, que foi uma questão bem delicada aqui, ó. Foi isso no Automobilista 1. Teve no Automobilista 1 um campeonato de Mini Challenge. Eu fui campeão da Mini Challenge no real, e um ano antes, se eu bem me lembro, eu fui campeão no virtual, num campeonato bem disputado também, que tinha vários pilotos reais e tal. E o que eu descobri? Eu descobri que o cara que tava socando ali todo mundo, ele freava e acelerava ao mesmo tempo. Então o que ele fazia? Quando ele entrava no Laranjinha de Interlagos ali, Laranjinha é uma curva ali que, quem não conhece, uma curva bem de alta, né? Ele fazia o quê? Ele entrava, freava muito lá dentro e deixava ali meio o pé no acelerador. E o que fazia isso? Isso fazia o carro, inexplicavelmente, ganhar gripe. Simplesmente tu ganhava gripe, o carro tinha mais aderência quando tu pisava no freio e pisava no acelerador. O que isso é? Isso é aprender a jogar o jogo. Esse cara que está freando e acelerando, ele aprendeu a jogar o jogo. Ele não aprendeu técnica de pilotagem que depois ele vai aplicar no real. Se ele aplicar essa técnica do real, ele vai estragar os freios dele, ele vai estragar o carro dele, vai desgastar muito mais todo o equipamento e não vai virar rápido. Entende? E isso é uma coisa que eu sempre busco filtrar, né? De uns tempos para cá eu venho tentando entender o que os pro players aí em algumas plataformas fazem de diferente, porque faz parte do meu trabalho. Eu agora conseguindo analisar, tendo toda uma metodologia de análise de voltas que eu precisei desenvolver para trabalhar com tantos pilotos, tanto na pista, né, no real, quanto no virtual, eu precisei desenvolver a minha metodologia. E ela funciona para tu achar também onde os caras aí dos pro players, algumas vezes, estão jogando o jogo e ganhando alguma vantagem. Então, em alguns jogos aí, eu já comecei a aplicar, às vezes, alguma técnicazinha para tentar buscar lá o ajuste fino, tá? Mas o que eu aconselho para vocês é aplica tudo que funciona no real primeiro. Entendeu? Aplica no real, aplica. Porque daí, cara, quando tu passar isso pra pista mesmo, vai funcionar, tu já vai estar pronto, entende? E sempre tenta evitar jogar o jogo. Então, assim, se na dúvida, frear, acelerar é igual, não ganha tempo. Não freia, acelera, não encontra esse vício de pilotagem. Mas, por exemplo, no Gran Turismo, o Renan Nascimento tá falando aqui, frear, acelerar funciona, eu nem sabia, agora quando eu andar com meus amigos de novo eles vão tomar esse choque. Mas o Gran Turismo premia tu dobrar todo o volante no meio da curva, dar o pé que nem louco e sair, e ele vai rápido, parece que vem patinando e andando e tu vê que o tempo tá melhorando. Não, isso não funciona no real. Só que, claro, se tu vai se especializar ali no Gran Turismo, tu vai ser obrigado a fazer isso. Só que tu tem que cuidar para esse vício não entrar depois na tua pilotagem em outros simuladores que realmente não vão premiar isso, né? Agora, vamos falar de um jogo bem complicado. Grid 2019. Alguns de vocês já viram eu usando aqui esse jogo. Cara, o Grid 2019, se tu botar um monte de freio para trás, dá um freadão que praticamente vai fazer o carro dar um cavalo de pau, assim, sabe? Quando der o cavalo de pau com uma Fórmula 1, tá? Tô falando uma Fórmula 1, que tu tá com um monte de freio atrás, freou, o bagulho quase deu um cavalo de pau, e daí tu vem e dá no fundo, no acelerador.
e daí tu sai driftando, e daí o que acontece com o tempo? Baixou 8 décimos. O que é isso? O que é isso? Só um pouquinho, entendeu? Se o cara começar a andar assim, só vai atrapalhar ele, entendeu? Ele vai só criar coisas na cabeça dele que não vão funcionar no automobilismo real. Então, assim, pra gente finalizar aqui a live de hoje, eu responder mais algumas perguntas de vocês, eu vou dar um último toque, só para vocês entenderem qual que é, para onde que eu tô olhando atualmente, assim, qual que é a minha visão sobre essa questão dos simuladores. Primeiro, em qualquer simulador que tu esteja andando, independente do jogo, quando tu vai conhecer uma pista nova, vai sair pra pista, cara, não vai sair, tipo, tentando fazer um S de alta de pé no fundo e pau, cravar no muro. Ah, cravei no muro, vou voltar pro box. De novo, pau, cravei no muro, volta pro box. Isso aí não tá te ajudando a entender como chegar no limite progressivamente. Daí numa corrida, tu vai estar te expondo ao risco porque é como tu aprendeu a andar. Então eu te aconselho a ir buscando o limite passo a passo, se concentrando em não sair da pista. Isso aí vai ser uma coisa bem mais legal. E algumas vezes, né? Dei 3, 4 voltas aqui, agora beleza, não tá virando mais, eu vou voltar pro box. Daí sim, tu pode dar uma freada lá dentro, consciente de que possivelmente vai dar errado, porque tu já tá no limite. Beleza, daqui a pouco a gente acha alguma coisa aí, né? No simulador a gente tem essa vantagem, né? De às vezes dar umas testadas. Mas o que eu vejo é todo mundo vai tudo que dá e começa a tirar depois. Isso aí pra mim é uma coisa que eu não vejo com bons olhos, porque não tá te ajudando nem pro virtual, nem pro real, saca? E daí tem um outro ponto. Como eu falei obviamente que às vezes vale a pena a gente dar uma insistida aí e tentar ultrapassar o limite do carro, né? Dar uma insistida, frear lá dentro e achar algum limite. E algumas vezes isso não vai dar certo e tu vai sair da pista rodando. O que eu vejo? Olha, vamos ver quem aí se identifica com isso, tá? Quem se identifica com isso que eu vou falar, bota aí no chat, tá? Não vale mentir. É o seguinte, eu já fiz muito, que é, tu vem andando, freia lá dentro, sai da pista, te dá uma raiva interior, já que tu tá errando já numa 10ª vez, né? E daí tu dá um acelerão, inclusive, para bater mais forte, sabe? Vem, então agora vamos bater mesmo. Plau, dá de frente. Irritado. Outra coisa, deu uma rodada, saiu da pista, solta o volante, pisa no freio de qualquer jeito, sai rodando, deixa bater, para o carro o mais rápido possível só para tu poder apertar ESC nos jogos que tu tem que apertar ESC com o carro parado para voltar pro box, né? Então o cara vem, solta o volante, pisa no freio, rodando e pum! Bateu. Merda. Vamos de novo. O que é a minha sugestão para vocês? Comecem já, desde agora, tá? Porque isso pode ajudar vocês a chegar numa corrida. Se vocês estiverem um dia correndo numa corrida de endurance de 24 horas e tu por anos ficou ali pisando no freio e deixando bater, se numa corrida de 24 horas, numa disputa de posição, numa dessa, te derem um toque e tu vier para rodar, como é que tu vai fazer? É bem provável que tu vai talvez ainda soltar o volante e deixar bater umas 24 horas e enterrar a tua corrida. E fazer todo o teu time ficar puto. Ou numa corrida que tu esteja sozinho, de 30 minutos, tu também quer continuar na corrida e chegar. Então qual que é a minha dica? Cara, rodou, briga até o fim, velho. Briga até o fim para não bater. Entendeu? Vê se é freando, vê se é dobrando, acelerando. Por exemplo, eu tive um cara que treinou aqui nesse meu simulador aqui, que eu falei isso para ele. Cara, ele tinha um super controle do carro. E de uma hora para outra ele começou a fazer isso. Soltar o volante e deixar bater. E eu disse pro cara, cara, eu não sei por que tu tava antes conseguindo corrigir, agora tu tá soltando o volante e deixando bater. Vamos melhorar isso aí? E ele me olhou assim, cara, vamos, ele curtiu, sabe? Ele curtiu a ideia.
Ele curtiu e, cara, ele veio para fazer a curva do Velopark, deu uma pegada na zebra, assim, meio atravessada, e ele saiu rodando. E, cara, na última hora que ele ia bater, ele virou o volante de ré assim e livrou o muro, sabe? Livrou o muro. E eu, boa, cara, é isso aí. E eu fui ainda para ele e disse assim, cara, tem mais coisa que tu poderia ter feito aqui para não bater. E daí o que eu tô mostrando para ele? Eu tô ensinando ele que dá para poupar de repente um prejuízo lá na hora que tiver no real ou na hora que tu estiver correndo numa corrida que tu quer chegar, independente se tu rodou e quer voltar para a pista. E daí eu falei para ele que nesse momento que ele tava rodando assim, ó, pensem comigo aqui, ó, o muro tá aqui e ele vinha rodando assim para bater no muro. Numa dessas rodadas que ele vai para bater no muro, quando o carro aponta para longe do muro, daria para ele dar um acelerão, saca? Dar uma acelerada para o carro continuar rodando, mas fugindo um pouco do muro, entendeu? E isso aí, cara, tu vai treinando, treinando, treinando e uma hora tu internaliza isso e tipo assim, beleza, show de bola. Rodei, tentei buscar, tal, bati, beleza. Às vezes não tem o que fazer, né? Às vezes não tem o que fazer. E quando eu vou bater, inclusive, eu já deixo o meu reflexo de fazer assim. Quem já viu minhas lives já viu. Quando eu dei uma rodada esses dias na El Rouge, em Spa, eu fiz a primeira perna, quando eu botei na segunda perna, assim, o carro deu uma voada na zebra e caiu de um jeito que não tinha mais volta, sabe? Cara, virei, eu tentei buscar, vi que não deu, grudei nos freios e fui batendo nos pneus de frente. E na última hora eu ainda soltei os braços do volante. Soltei assim. Por quê? Primeiro porque o meu volante é forte, numa dessas se eu deixo os dedos ali e dá uma guinada no volante, numa dessa me machuca um dedo, né? Mesmo no simulador, quem tem volantes mais fortes já pode ir pensando nisso. E o dia que tu estiver no real, essas coisas têm que ser um reflexo, porque tu não tá pensando nessa hora que tu tá rodando e vai bater e vai tomar um prejuízo de 30 mil reais. Tu não tá pensando corretamente nessa hora, ninguém tá. A gente tá muito reagindo e deixando o nosso instinto ali aflorar. Aprender a jogar o jogo, frear, acelerar ao mesmo tempo e ganhar um grip na entrada de uma curva é fácil, né? Dá para aprender a jogar o jogo, mas daí tu vai aplicar depois no real e isso aí às vezes não vai funcionar. Então, eu indico para vocês isso, cara. Apliquem as técnicas que com certeza funcionam no real, no simulador, que vocês vão ver que o tempo vai melhorar e o dia que surgir uma oportunidade, o dia que tu tiver que fazer qualquer coisa aí num carro real, tu vai conseguir já aplicar as coisas que realmente funcionam. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima.